Capítulo 541, Transferência espacial. Tradução: Cabelos do Mal, 4L4N Revisão, Y1QC, Bru. Desapareça. Tio. A onda de videiras agarrou o vazio. Na gigantesca montanha, os especialistas das 3 seitas observavam com as bocas abertas. A montanha caiu em um silêncio mortal. Até mesmo os soberanos tinham seus olhos inchados. Momentos depois, todos começaram a discutir. O que está acontecendo? Por que essa gota do líquido origem da vida desapareceu do nada? Existe algum problema com a matriz de abertura espacial? Caos surgiu enquanto todos questionavam o do porquê da gota do líquido origem da vida desapareceu. No entanto, os 3 do reino vazio espiritual e o grão-mestre Inkong estavam certos de que a gota foi enviada com sucesso. Naquele momento, os olhos do grão-mestre Inkong brilharam. Pensando com cuidado, a gota do líquido origem da vida foi enviada com sucesso, mas desapareceu sem qualquer vestígio. Se fosse movida pelo ar, eles pelo menos seriam capazes de ver para onde foi, mas simplesmente desapareceu. De jeito nenhum. A linhagem ocular do pirralho pode afetar o espaço. Os 3 reis no reino vazio espiritual se entreolharam. Neste momento, os corações dos especialistas não conseguiram se acalmar. O que eles testemunharam foi muito estranho. Isso também incluía Eanil e os outros discípulos de núcleo que lutaram com Zhao Feng anteriormente. Da última vez, Zhao Feng também mostrou uma variedade impressionante de técnicas de linhagem ocular, mas não importa o que, elas tinham alguns traços semelhantes entre si. Mas o que foi mostrado nessa cena, fazer um item desaparecer do nada. Isso vai muito além do senso comum. Dentro do misterioso desfiladeiro. Desapareceu. Os olhos do líder de templo esqueleto quase saltaram para fora. Bem, eles teriam se ele tivesse globos aquilars. O fragmento da alma do sagrado roxo quase congelou. Zhao Feng flutuava no ar, seus cabelos azuis ondulando ao vento, enquanto um pequeno redemoinho de poder ocular girava em seu olho esquerdo. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, sobre o lago de poder ocular, a gota do líquido origem da vida flutuava. Agora mesmo, isso é. Zhao Feng ficou chocado. Se não fosse pela gota do líquido origem da vida na dimensão de seu olho esquerdo, ele não acreditaria na cena à sua frente e até suspeitaria que algum acidente aconteceu. No entanto, a realidade estava bem na frente dele. A gota do líquido origem da vida foi movida através do espaço pelo óleo espiritual de Deus. Essa ação era semelhante às habilidades de cruzar o vazio, sem deixar nenhum vestígio. Era igual ao pequeno gato ladrão que podia entrar no anel espacial de alguém. Só que o novo poder de Zhao Feng era ainda mais incrível. Ele poderia mover qualquer coisa à vista direto para a dimensão de seu olho esquerdo. Meus reis, talvez tenha sido apenas um acidente. Que tal outra tentativa? O grão-mestre Inkong sugeriu. Ele tinha alguns palpites em seu coração e queria confirmá-los. Ok. A tia fada Sengyu assentiu com a cabeça. Pelo menos o mar de videiras ainda tinha a vantagem, e Zhao Feng não tinha mais nenhuma besta sob seu controle no momento. Enviando. O grão-mestre Inkong e os outros mestres de matrizes mais uma vez abriram a matriz de abertura espacial. No centro da matriz de abertura espacial era vagamente visível uma fenda de cor prata claro, emanando nuvens de estranhas flutuações, igual a uma caverna. O grão-mestre Inkong colocou outra gota na fenda. Desta vez eu enviarei a gota direto para o corpo do rei Videira. O grão-mestre Inkong riu. Nas últimas vezes, ele enviou as gotas do líquido origem da vida no meio do mar de videiras.
Desta vez, ele enviaria diretamente para o corpo do rei Videira, mas a dificuldade será 10 vezes maior devido ter precisão no posicionamento espacial. No instante em que ele a enviou, os olhos do grão-mestre Inkong brilharam com uma misteriosa luz prateada. Shua! Sucesso! Um sorriso apareceu na boca do grão-mestre Inkong. Talvez apenas ele, especializado em matrizes espaciais, pudesse enviar um item para um local tão específico. Dentro do misterioso desfiladeiro. Está vindo de novo. O coração de Zhao Feng pulou. O seu olho espiritual de Deus estava totalmente travado na área onde o rei Videira estava e no segundo em que outra perturbação no espaço surgiu, ele a sentiu. Desta vez, a gota do líquido origem da vida iria aparecer diretamente dentro do corpo do rei Videira Negra Infernal, significando que, no momento em que aparecesse, seria absorvido por ele. O líder de templo esqueleto não conseguiu sentir, mas o fragmento da alma do sagrado roxo viu isso claramente. Fudeu. Desapareça. O olho esquerdo de Zhao Feng foi levado mais uma vez ao limite, quando um pequeno redemoinho de poder ocular apareceu onde a perturbação espacial surgiu. Naquele momento, o espaço pareceu se contorcer. Shua! Quando a gota do líquido origem da vida apareceu, ela foi absorvida e levada por uma força desconhecida. O rei Videira Negra Infernal ainda estava agitando furiosamente suas videiras, sem saber para onde movê-las. Era como se a gota nunca tivesse aparecido em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, Shua! Uma segunda gota do líquido origem da vida surgiu dentro da dimensão do olho esquerdo de Zhao Feng. Hehe. Bom trabalho, Zhao Feng. A única que viu todo o processo foi o fragmento da alma do sagrado roxo. Mesmo os 3 reis do reino vazio espiritual e todos os espectadores do mundo exterior não viram nada. Não era que os seus sentidos não eram fortes, a questão era que eles só podiam apenas confiar na imagem do espelho d'água para ver a situação dentro das ruínas do sagrado roxo, eles não podiam ver dentro do corpo do rei Videira. Grão-mestre Inkong, o que aconteceu? A tia fada Seng olhou para o grão-mestre Inkong com as sobrancelhas franzidas. Por que não funcionou? Todos ficaram intrigados. Eles viram o grão-mestre Inkong enviar a gota do líquido origem da vida pela matriz. Meus reis, a gota do líquido origem da vida foi enviada com sucesso para o corpo do rei Videira, mas Zhao Feng usou algum tipo de poder espacial para movê-la através do espaço. O rosto do grão-mestre Inkong estava cheio de amargura. Mover através do espaço. Não se sabe quem, mas alguém no meio dos especialistas presentes deixou isso escapar. Neste momento, até os 3 reis do reino vazio espiritual estavam esperando a explicação do grão-mestre Inkong. Eu acho que a linhagem ocular de Zhao Feng contém algum tipo de habilidade similar à transferência espacial. Simplificando, ele pode transferir itens de uma dimensão para outra. A teoria por trás disso é semelhante à da minha matriz de abertura espacial, mas sua habilidade é ainda mais estranha. O grão-mestre Inkong respirou fundo. Em seguida, ele explicou assuntos que diz respeito às leis espaciais, de modo que somente os 3 reis e um punhado de soberanos poderiam entender. Então é assim que é. Se Zhao Feng tem esse tipo de linhagem ocular, ele é muito mais aterrorizante do que imaginávamos. A tia fada Seng murmurou. Ele poderia ser um descendente da linhagem dos olhos de Deus. Alguém na multidão perguntou. Mesmo que essas 3 grandes facções ainda tivessem a vantagem, elas se sentiram derrotadas. E uma vez derrotada, a maioria das pessoas acharia alguma desculpa. Descendente da linhagem dos olhos de Deus. Impossível. Nenhum dos 8 grandes olhos de Deus tem tal habilidade.
O grão-mestre Yinkong imediatamente balançou a cabeça. Os 3 reis do reino vazio espiritual não duvidaram dele. Era óbvio que o grão-mestre Yinkong sabia bastante sobre os 8 grandes olhos de Deus e suas lendárias habilidades. Ok, parem com essa desconfiança. Afinal, o grão-mestre Yinkong tem algum parentesco com um dos 8 grandes olhos de Deus, o olho espacial de Deus. A tia fada Zheng o interrompeu as suspeitas da multidão. Os 3 reis novamente discutiram com o grão-mestre Yinkong. Existe outro modo. Podemos enviar o poder vital da gota do líquido origem da vida por partes, mais constante. O grão-mestre Yinkong sugeriu. Só restam mais 2 gotas. A tia fada Zheng o acenou com a cabeça. Misterioso desfiladeiro. Depois dessas 2 crises, Zhao Feng estava coberto de suor frio e cheio de excitação. Ué! De repente, um fluxo interminável de força vital surgiu dentro do corpo do rei Videira Negra Infernal, que foi prontamente absorvida por ele. O mar de Videira e o rei Videira começaram a constantemente crescer. Desta vez, a força vital foi enviada em um processo contínuo sem um ponto específico. Oh! Até que eles não são retardados. O coração de Zhao Feng pulou. A capacidade de transferência espacial do óleo espiritual de Deus só pode ser usado em um item de cada vez, e toda vez que ela for usada, muito poder de linhagem ocular de Zhao Feng será usado. As 2 vezes que usou anteriormente já gastou 30% do poder ocular de Zhao Feng. O consumo era ainda maior que ao usar o óleo dos céus. Zhao Feng sentiu-se bastante impotente contra este processo contínuo. Zhao Feng, a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, não pode mais bloqueá-lo. O líder de templo gritou quando a pressão aumentou. Por outro lado, com o poder do líquido origem da vida, o poder do rei Videira Negra Infernal e o mar de Videira continuou crescendo gradualmente. O mar de Videira já havia se expandido para uns 2,5 a 3 quilômetros, suprimindo completamente a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Uma vez que a grande matriz se quebrasse completamente, mesmo que se unissem, Zhao Feng e o líder de templo não conseguiriam parar o crescimento louco do mar de videiras. Ha ha ha! Aquele garoto não pode fazer nada agora. Seu exército de bestas real morreu e não há mais bestas para ele controlar. Os especialistas das 3 seitas revelaram um sorriso. Neste momento, Zhao Feng parecia realmente ter caído em desespero. Suas técnicas de vento e relâmpago era, até certo ponto, combatida pelas videiras, e ele não tinha mais a horda de bestas em suas mãos. A força do rei Videira Negra Infernal subia lenta e visivelmente, se aproximando do reino núcleo da origem. A cada segundo que passava, mais perigos as ruínas do Sagrado Roxo enfrentavam. Só resta um caminho. Zhao Feng murmurou. Oxi! Em um flash, Zhao Feng desapareceu. Zhao Feng, por que você está fugindo? O líder de templo esqueleto que estava controlando a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados gritou. Shua! Em apenas um piscar de olhos, Zhao Feng pousou na árvore real gigante. Humano, você não vai lutar contra as videiras. Mesmo se você vier se refugiar em mim, é inútil. A árvore real gigante exclamou. Irmão árvore, vamos lutar juntos. Vitória ou derrota será decidida no próximo instante. Zhao Feng sorriu fracamente. Então, de seu olho espiritual de Deus, um poderoso e majestoso poder de linhagem ocular surgiu, como se fosse um abismo profundo, se fixando no rei Videira Negra Infernal. Zhao Feng, não me diga que você... O coração do líder de templo acelerou. Ele tinha alguns palpites fracos e era, Zhao Feng realmente é muito louco.
Líder de templo esqueleto, aguente mais um pouco. Zhao Feng assentiu e não negou. Ele queria tentar este método antes, mas só ele sozinho não era suficiente, no máximo só teria uns 10% de chance de sucesso. No entanto, se a árvore ao gigante o ajudasse, ele teria 80%.